consideração que nós já, inclusive, já havíamos falado, nós agora vamos considerar que as cargas elétricas, elas estão se movendo de uma forma ordenada. Dando sequência, nós vamos ver o seguinte, é muito importante agora nós começarmos a trabalhar e diferenciar que em alguns momentos nós vamos trabalhar com corrente elétrica nos sólidos, em alguns momentos nós vamos trabalhar com corrente elétrica basicamente nos líquidos, ou seja, as soluções agora elas são iônicas, onde as cargas, os portadores de carga agora nós vamos ter uma movimentação tanto do positivo quanto do negativo, e nós vamos também ter um conceito ligado aos gases ionizados, onde os portadores de carga podem ser tanto íons quanto elétrons livres. Então, nesse primeiro momento, é muito importante a gente se atentar que nós estamos trabalhando com sólidos. Então, lembrando das nossas aulas anteriores, nós vamos lembrar aí em que nós vamos ter o núcleo formado por cargas positivas e nós vamos ter também os nêutrons, e ao redor desse núcleo, onde nós vamos ter as cargas elétricas livres, lembrando que aquelas cargas que estão livres, elas estão nas camadas mais externas. Então, essas cargas serão os portadores que irão gerar o fluxo eletrônico, que será a base da nossa aula de hoje. Então, nós vamos ver que, conforme nós já havíamos falado, a corrente elétrica seria um movimento ordenado de cargas. Então, a partir do momento em que nós estabelecemos a diferença de potencial dentro do condutor, aqueles elétrons que a princípio estão totalmente desorganizados, agora eles passam a ter uma organização relativa ali dentro. Então, dentro dessa estrutura, esse fluxo ordenado de cargas, provocado pela diferença de potencial, vai criar, então, o que nós chamamos de corrente elétrica. Agora, nós vamos ver que os materiais existentes, de uma certa forma, eles vão se dividir em dois grandes grupos quanto à mobilidade dos portadores de carga elétrica. Então, nós vamos ter os condutores, em que são materiais que possuem portadores de cargas livres, né? Os elétrons agora, uma vez que nós estamos falando de sólido, eles estão livres para poder fazer esse movimento. E nós vamos ter os isolantes, que são materiais em que esses elétrons eles estão mais fortemente ligados à estrutura atômica do que, por exemplo, os condutores. Então, nesse caso aí, nós vamos ter os condutores que vão conduzir o fluxo eletrônico e temos os isolantes que vão servir de isolamento. Então, no momento correto, nós vamos estar citando aí os pontos que a gente considera como isolamento. Agora, dentro dessa linha que nós estamos trabalhando, nós vamos ter os condutores metálicos e o grafite, por exemplo, que seriam materiais em que apresentam elétrons livres dentro dessa estrutura. Isso, de certa forma, vai facilitar a mobilidade em seu interior. Então, essa organização, esse fluxo eletrônico, ele terá uma mobilidade maior. No caso das soluções eletrolíticas, as soluções em que os portadores de carga elétrica eles serão íons positivos e íons negativos. Depois nós vamos ver uma animação para a gente poder entender isso. Então, todas as vezes, por exemplo, que nós pegamos o cloreto de sódio e diluímos o cloreto de sódio em água, nós vamos ver que ele se decompõe em íons positivos e íons negativos, conforme nós tínhamos comentado nas nossas aulas. E vamos ter também os gases ionizados, em que os portadores de carga agora podem ser tanto íons quanto elétrons livres. Então, essa é a base inicial da estrutura que nós estamos trabalhando aí. Então, no caso dos condutores, nós vamos ver no caso dos condutores sólidos, tipicamente, em que aí fica caracterizados os metais,
nós vamos ver que, de certa forma, os elétrons livres eles estão de forma desordenada ali dentro. Então, apesar da eletrostática, a gente falar que as cargas elas estão fixas, não, o que nós vamos entender é que eles têm uma movimentação desordenada ali dentro, nesses materiais, mas o que importa é que esses elétrons estão livres para que, quando nós aplicarmos uma diferença de potencial, eles ficam passíveis de serem ordenados num fluxo eletrônico. Então, nós vamos ver que, no caso dos condutores sólidos, os elétrons livres, eles se movimentam de forma desordenada. Isso é uma característica muito importante nos condutores, conforme está sendo mostrado aí. E nós vamos ver nessa animação em que o núcleo ele está fixo, conforme nós já havíamos falado, e os elétrons estão no movimento desordenado ali dentro. Ô Wagner, mas por que nós necessariamente vamos considerar sempre as cargas negativas? Então, nós já comentamos que a natureza ela é sábia. A natureza ela é sábia. O que significa isso? Nós sabemos, particularmente, o que diferencia o hélio do hidrogênio é a quantidade de prótons e nêutrons que ele tem no núcleo. Então, se a natureza ela permitisse que a gente quebrasse a estrutura do núcleo, que vai definir a característica do material ou da substância ou do átomo que nós estamos trabalhando em questão, no momento em que nós retirássemos, por exemplo, um único próton do núcleo, ele deixaria de ser, por exemplo, o hélio e viraria o hidrogênio. Então, nesse caso, nós vamos entender que nós só vamos conseguir mexer com as cargas elétricas negativas, considerando que nós estamos em um meio tipicamente sólido. Então, isso tem que estar claro para a gente. Então, a animação aí, ela vai demonstrar aqui uma certa desorganização do movimento dos elétrons. Então, essa desorganização, ela pode, a qualquer momento, ser organizada através de um campo elétrico que nós vamos criar, e aí sim nós vamos ter o conceito aqui de corrente elétrica com suas causas específicas. Então, quando é estabelecida uma diferença de potencial ou tensão elétrica entre os terminais do condutor, nós vamos obter, então, um deslocamento desses portadores de carga acompanhando o fluxo do campo elétrico criado. Nós já trabalhamos anteriormente nas aulas o conceito de campo elétrico. Então, quem ainda não teve a oportunidade, nós temos aí as aulas que estão no canal e dá para a gente rever os conceitos de campo elétrico. Então, no caso dos condutores sólidos, os elétrons livres agora vão se deslocar do menor potencial para o maior potencial. E aí nós vamos ter, passando, por exemplo, do potencial B, indo em direção ao potencial A. E aí nós vamos ter o sentido da corrente, só que agora nós estamos considerando o sentido da corrente tipicamente real. Então, mais à frente nós vamos relembrar esses conceitos de corrente convencional e corrente real. Então, nesse caso específico, nós vamos ver que a corrente que está ali é uma corrente real, porque realmente são as cargas negativas que estão em movimento ordenado dentro do condutor. Então, esse é o primeiro conceito de corrente elétrica que nós vamos ver. Seguindo na sequência, então, nós vamos tirar uma grande conclusão que diz o seguinte: a corrente elétrica, então, ela é causada por uma diferença de potencial ou uma tensão elétrica nos terminais do condutor. Então, todas as vezes que nós criarmos uma diferença ou uma DDP nos terminais de um condutor, que pode ser, inclusive, gerado por pode ser criado por um condutor ou por um gerador, nós vamos entender que vai aparecer ali, então, o que nós classificamos como corrente elétrica. E aí nós vamos ver o seguinte: quando os elétrons eles têm um movimento desordenado, não existe presença de corrente elétrica.
A partir do momento que eu crio a diferença de potencial através de um gerador, por exemplo, essa bateria que está sendo representada aí, nós vamos colocar essa bateria aqui com o seu polo positivo e seu polo negativo, nós vamos ver, então, que esses elétrons, que a princípio estavam desorganizados, agora passa a ter uma organização e um fluxo ordenado ali dentro, permitindo, assim, que os elétrons saiam do menor potencial para o maior potencial. Agora, aí nós vamos trazer o conceito que nós já havíamos comentado anteriormente, que é o conceito do sentido convencional de corrente elétrica e o sentido real de corrente elétrica. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós vamos adotar, a partir de agora, o sentido convencional. Então, na realidade, o sentido convencional, conforme nós estamos colocando ali, é a ideia de que as cargas positivas agora estão em movimento dentro de um condutor. Wagner, mas você não falou que são os elétrons que se movimentem realmente? Sim, realmente é isso. Mas nós temos que entender que a física, ela vai entender, ela vai considerar o sentido do campo elétrico. Então, quando eu considero cargas positivas movendo dentro de um condutor, na realidade eu estou considerando o sentido do campo elétrico. Então, a física ela vai considerar como o sentido da corrente, o sentido do campo. Porque o que produz a ideia instantânea da corrente elétrica, na realidade, é o campo elétrico e não a movimentação dos elétrons, e sim o campo elétrico produzido pela diferença de potencial. E aí nós vamos ver também, conforme nós já havíamos falado, que o sentido real seria o movimento dos elétrons. Mas aí, nesse caso, nós vamos adotar o sentido convencional, ou seja, a corrente elétrica, ela sempre vai sair do polo positivo para o polo negativo. Então, nas representações que nós vamos fazer futuramente, principalmente quando nós formos trabalhar os conceitos de força eletromotriz, trabalhar os conceitos de geradores, receptores, essa ideia precisa estar bem clara para que a gente consiga trabalhar aí os conceitos clássicos de movimentação desse fluxo eletrônico dentro de um condutor. Bom, avançando mais um pouquinho, agora nós já vamos falar essa corrente elétrica nas soluções eletrolíticas. Então, a gente precisa entender que a água pura, a água em que não está dissolvido nenhum tipo de íon, ela não conduz corrente elétrica. Então, essa condução ela é muito pequena. Então, ou praticamente zero. Aí depende do grau de pureza que é essa água. A gente precisa lembrar que a água que nós consumimos no nosso dia a dia é uma água tratada com cloro e com flúor. Então, para que a gente possa ter uma água com características totalmente moleculares, eu preciso ter uma água destilada, uma água tratada em laboratório, para que realmente esse conceito ele possa ser adotado. Agora, no início da aula, nós vimos lá atrás, que as soluções eletrolíticas são aquelas que possuem íons livres. Então, nessa figura que está aí, nós vamos colocar aqui com o cursor aqui do mouse. Aqui eu tenho uma solução, água com cloreto de sódio diluído. Então, nós vamos perceber que esses íons eles estão diluídos em Na+ e Cl-. Observem que, à medida que eu vou acrescentando íons, a intensidade luminosa dessa lâmpada ela começa a aumentar. Então, isso significa que o fluxo eletrônico começa a ficar maior. E a gente começa a perceber, então, que essa movimentação eletrônica dos íons, agora, ela vai ser intensificada a partir do momento em que a quantidade de água, é claro que ela vai ficar constante, mas a quantidade de íons, ele vai aumentando ali dentro. Então, a partir do momento que essa quantidade de íon começa a aumentar, nós vamos ver que, naturalmente, a
intensidade luminosa da lâmpada aumenta, caracterizando assim o aumento da corrente elétrica, do fluxo eletrônico que está ali dentro. Então, no início da aula, nós vimos que as soluções eletrolíticas são aquelas que possuem elétrons livres, e agora nós vamos analisar a questão dos íons livres nos dois casos. Num recipiente com água mineral, que é o que está sendo mostrado aí, esse desenho da direita, e nós temos aqui o desenho da esquerda que tem realmente esses íons livres. E no caso do desenho em que tem a água mineral, onde seria uma solução tipicamente molecular, então nós vamos ter aqui, no caso, uma estrutura em que não há a condução ou não há o aparecimento da corrente elétrica. Então, nesse caso aqui, por que eu ainda estou falando em solução? Porque nós não temos um material totalmente puro. Algumas moléculas, alguns íons vão ficar aí diluídos, íons que, de certa forma, não vão permitir o aparecimento de uma corrente tão alta, mas nós vamos ter ali, nós podemos considerar uma solução com uma questão iônica muito pequena. Então, o fato de nós citarmos tanto o material ali molecular como uma solução é nesse sentido, para garantir que ali dentro ainda existem alguns íons diluídos ali. Então, nós vamos perceber que a intensidade média da corrente elétrica, ela pode ser calculada com uma fórmula que nós já comentamos na aula passada, que seria o seguinte: a quantidade de carga dividido pelo tempo vai me fornecer a corrente elétrica. Então, o que eu posso falar? Que a corrente elétrica é a quantidade de carga que vai atravessar a seção transversal de um condutor num certo intervalo de tempo. Então, a constituição ampere seria o quanto de carga que atravessa aquela seção transversal a cada segundo. Então, quando nós falamos assim, 5 amperes, então isso significa que eu tenho 5 coulombs de carga atravessando a seção transversal a cada segundo. E aí nós vamos ver que o mesmo vai ocorrer com os condutores que nós classificamos como eletrolíticos. Então, no caso dos condutores eletrolíticos, nós temos a junção das cargas positivas com as cargas negativas, aí sim eu tenho a quantidade de carga. Observem que nas duas equações nós vamos ter a carga em módulo, ou seja, matematicamente não importa se essa carga ela é positiva ou negativa, nós vamos sempre colocá-la positiva. Então, é a título teórico que nós vamos precisar do sinal, mas no nosso dia a dia, nós vamos colocar que a corrente elétrica seria a quantidade de carga em módulo dividido pelo tempo. Ou seja, a quantidade de carga que vai atravessar a seção transversal em um determinado tempo. Então, esse foi um dos conceitos que nós vamos abordar agora. E aí, como exemplo de aplicação, vamos fazer um exemplo simples que diz assim: por uma seção transversal de um fio condutor, passam 15 coulombs de carga em 3 segundos. Calcule a intensidade de corrente no fio. Então, é muito simples. Nós vamos entender que a quantidade de carga seria 15 coulombs e o tempo seria de 3 segundos. Então, quantidade de carga 15 coulombs e o tempo 3 segundos. Então, nós vamos perceber que a corrente é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Então, 15 dividido por 3, nós vamos ter 5 coulombs por segundo, que na realidade seria 5 amperes de carga. Então, a intensidade da corrente elétrica será 5 amperes. Então, essa é a resolução dessa questão, que a princípio é muito simples. Nós vamos estar jogando diretamente na fórmula, lembrando, é claro, do conceito. Então, é muito importante a gente não esquecer desse conceito de corrente elétrica. Agora,
Vocês vão notar que os livros, de uma certa forma, eles vão utilizar algumas unidades em que nós já até comentamos quando nós estudamos a lei de Coulomb. Então, nós vamos ter uma unidade com seus submúltiplos, que seriam, por exemplo, miliampere, que seria 10 a menos 3. Nós temos o microampere, que seria 10 a menos 6. Temos o nanoampere, que é 10 a menos 9. E temos o picoampere, que seria 10 a menos 12. Então, vocês têm que ter muito cuidado com a simbologia, para que no momento em que vocês forem substituir na fórmula, vocês precisam retirar o símbolo mili, micro, nano e pico e colocar a potência de 10 correspondente. Então, nós ainda vamos fazer alguns exercícios nas nossas aulas futuras, utilizando essas unidades do SI, mas é extremamente importante esses cuidados, conforme nós tivemos nas aulas lá com a lei de Coulomb. Nós vamos observar que existem alguns conceitos de corrente elétrica que nós vamos trabalhar. A princípio, nós vamos destacar 3 conceitos básicos. O primeiro deles seria o conceito de corrente elétrica contínua. O que significa corrente elétrica contínua? O fluxo, ele é contínuo, ou seja, é um tipo de corrente elétrica cujo sentido e a intensidade ela vai permanecer constante em um certo intervalo de tempo. Então, tanto o sentido quanto a intensidade eles sempre serão os mesmos. E a representação gráfica é simplesmente uma reta. E aí nós vamos ver que a quantidade de carga agora será calculada pela área do gráfico. A quantidade de carga que vai passar é calculada pela área do gráfico. No caso aí, nós temos um retângulo na área do gráfico. Agora, quando nós observamos aí, nós vamos perceber muito claramente que essa pilha ela está produzindo uma diferença de potencial, mas essa diferença de potencial ela é contínua. O que significa isso? Fluxo eletrônico, conforme nós estamos analisando, ele está no sentido horário, constante. Mas nós vamos perceber que nem sempre essa corrente ela é contínua. Então, nós vamos ver que a corrente agora ela pode ser alternada. E o que seria a corrente alternada? É um tipo de corrente cujo sentido e a intensidade vai variar com o tempo. E o interessante é que essa característica é em função do gerador que a produz. Então, a corrente alternada, ela vai mudar a direção e sentido numa determinada frequência. A título de conhecimento, a nossa rede, a rede da CEMIG, a frequência dela é em torno de 60 Hz. É um padrão que ela tem. O que significa isso? Significa que o sentido e a intensidade variam 60 vezes por segundo. Muito bacana, lindo, né? Então, ela varia direção e sentido 60 vezes por segundo. E aí nós vamos perceber, observando esse GIF que nós colocamos aí, uma imagem com movimento, que nós temos aí um movimento de uma bobina. Nós vamos entender claramente como que funciona, como que é produzido a corrente elétrica nessas configurações a partir de um campo elétrico. Nós vamos ver isso mais detalhadamente nas aulas de eletromagnetismo, mas dá para a gente perceber que realmente o sentido da corrente está variando. Então, esse galvanômetro que está aí, essa setinha que está com esse movimento que vai para o mais e vai para o menos, na realidade ele está me indicando que o sentido da corrente elétrica ele está sendo alterado à medida que o tempo passa. Quer dizer, a cada segundo eu tenho 60 ciclos ou 60 movimentos, alterações numa estrutura totalmente padrão da nossa rede da CEMIG. E aí nós temos a produção do gráfico. Então, se nós formos observar,
Agora, o nosso gráfico é uma senoide, com a parte positiva, com o semiciclo positivo e com o semiciclo negativo. E aí nós temos nós vamos ter um máximo positivo e um máximo negativo. Nós temos também a corrente contínua, conforme nós tínhamos falado anteriormente, que é aquela corrente produzida através das pilhas. Mas aqui, das pilhas, das baterias, mas aqui nós temos uma corrente elétrica sendo produzida através dos geradores específicos, através dos conceitos básicos do eletromagnetismo que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Agora nós vamos ter um terceiro tipo de corrente, e aí eu não poderia deixar de colocar aqui, antes da gente passar para esse terceiro tipo, lembrar que no gráfico corrente versus tempo, a área do gráfico é numericamente igual ao módulo da carga elétrica que vai atravessar uma seção transversal do condutor num certo intervalo de tempo. Então, no momento em que eu calculo a área do gráfico, eu tenho a quantidade de carga em módulo que vai atravessar essa seção transversal de um fio. O que é uma seção transversal? É um corte que eu faço nesse fio. Agora, indo para a terceira forma de corrente elétrica, nós vamos ver que seria a corrente elétrica retificada ou pulsante. Corrente elétrica retificada ou a corrente elétrica pulsante. Então, esse seria um tipo de corrente elétrica, essa corrente retificada ou pulsante, em que, devido a um dispositivo que nós vamos chamar de retificador, nós vamos converter corrente alternada em corrente contínua. Então, uma das aplicações diretas desse dispositivo, se vocês forem observar, os nossos celulares, eles utilizam corrente tipicamente contínua. Mas a rede da nossa casa é de corrente alternada. E eu preciso carregar a bateria do meu celular. Então, no carregador, nós vamos ter um elemento retificador, que aí será representado por um diodo, em que ele vai transformar essa corrente, que a princípio está alternada, ele vai transformar essa corrente em quase contínua. Por que ela é quase? É porque ela é pulsante. Apesar dela ter ou pico positivo ou pico negativo, no caso aí, nós estamos representando com o diodo os picos negativos da corrente, e é claro que nós vamos ter ali dentro daquele carregador alguns dispositivos eletrônicos que vão colocar a corrente o mais próxima possível da corrente contínua. Então, nesse caso, nós vamos ter uma corrente tipicamente retificada, mas com características de contínua, que vai dar conta de carregar, por exemplo, a bateria do meu celular. E a representação dela seria simplesmente ou a parte positiva da senoide ou a parte negativa da senoide, conforme nós colocamos ali no gráfico. Então, nós temos na primeira representação aqui, colocando, nós temos a representação de uma corrente tipicamente alternada. Anexamos o elemento que nós chamamos de retificador. E aí sim nós vamos ter a corrente retificada ou pulsante que nós estamos comentando agora. Então, quando nós estávamos dando aulas no Sistema FIENG no SESI, nós mostramos lá algumas situações em que os indivíduos tomam choques e que, lamentavelmente, esses choques eles podem até causar danos à vida. Então, essa uma das preocupações que nós falávamos, principalmente nos cursos ligados ao Senai, é que, nesse caso, o erro, você cometer um erro, ele é passível de causar prejuízo à vida. Então, existem vários relatos de várias pessoas que faleceram devido à questão de choques elétricos. Então, essa é uma questão. E aí nós vamos ter uma imagem que, particularmente, eu gosto muito, que é um companheiro fazendo a manutenção
num cabo de alta tensão de um sistema de distribuição elétrica. E aí a grande pergunta que não quer calar é o seguinte: como que esse companheiro aí está passando algumas centenas de volts, correntes elétricas estão passando aí, e aí surge aquela pergunta, mas por que que ele não toma choque? Então, nós precisamos reiterar uma questão novamente. O choque elétrico, ele só é percebido, ou ele só ocorre quando uma diferença de potencial é aplicada. Se eu estou em um único potencial, que é o caso do companheiro aí, então eu não vou tomar choque. Então, se eu estiver em um único potencial, eu não tomo choque. Então, ele está em um único fio. Provavelmente, se na hora em que ele for descer desse sistema, na hora em que ele for retirado desse sistema, se alguém chegar e tocar nele num potencial diferente, aí sim ele pode tomar choque. Então, se ele não estiver isolado, né, o sistema estiver eletrizado, então é algo que a gente tem que ter muito cuidado aí. Então, nós agradecemos aqui e vamos, na nossa próxima aula, falar um pouco sobre a lei de Ohm e vamos fazer a abordagem de alguns conceitos de circuitos elétricos. Então, nós já vamos passar para a aula seguinte, com relação à eletricidade. Um grande abraço.